Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um capítulo de Conversas em Família. Hoje estou eu sozinho, o Pai Renan está viajando, mas nem sempre ele pode estar presente. O importante é que aqui somos uma equipe, um time, e então os dois nos ajudamos. E hoje temos, como digo, mais um capítulo muito interessante. Você vai adorar o capítulo de hoje, mas antes, já sabe, não esqueça de inscrever-se no canal, de ativar o sininho e de compartilhar. Se você tem um amigo, uma amiga, alguém que você acha que pode interessar-se por um podcast deste tipo, para aprofundar sobre nossa fé, para aprofundar e conhecer temas da igreja, do apostolado, etc., mande para ele. É só clicar naquela setinha de compartilhar. Essas coisas, eu sei, todos os influencers falam, mas é importante porque assim nós também, através destas ferramentas digitais, podemos chegar a mais pessoas e também evangelizar mais. Com quem sabe, se de pronto, eu sempre faço essa oração, eu quando vou a pregar ou quando vou a gravar um podcast, eu digo assim, Senhor, dá-me alguma palavra que possa servir para alguém, para salvá-lo, para aproximá-lo de Deus. Então, com a sua ajuda, isto vai ser uma realidade. Então, de novo, sejam bem-vindos a este novo capítulo de Conversas em Família. E bom, já sem delongas, eu tenho que falar que hoje temos um convidado muito especial. Muito especial porque ele vem diretamente do estrangeiro, do mundo. Ele chegou de longe para estar aqui conosco hoje. Não apenas conosco aqui, mas também. E é o Padre Salvador Maciel Calderón Maciel, não? Padre, seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria tê-lo aqui conosco, não apenas aqui na comunidade e aqui na cidade de São Paulo. Este podcast vai a todas as cidades de Brasil, a todos os grupos do Reino Christi, das paróquias, etc. Então, eu acho que vai ser super interessante. Muita gente lhe conhece. Em que cidade você já trabalhou? Em Porto Alegre, em Brasília? Em Rio não. Curitiba. Em Curitiba e São Paulo. Imagina. Então, o Padre Salvador vem diretamente de Terra Santa e opa, hoje temos tantos temas que falar de Terra Santa. Imagina. Falar de Terra Santa, porque é a terra de Cristo, mas também falar da guerra, falar também da realidade que estamos vivendo, já não o que fala a mídia, que já você sabe, é tão difícil discernir às vezes o que uno diz, o que o outro diz, e nunca se ponem de acordo. Agora temos o testemunho do Padre, que ele mora lá muitos anos. Agora vamos a falar um pouquinho e nos contará. Então, fique aqui conosco, que este vai ser um capítulo muito interessante. Padre, vamos começar com o primeiro, não? Vamos falar um pouquinho desde sua chegada à Terra Santa, o seu apostolado, em que consistia. Primeiro, uma visão geral de lo que o Senhor está fazendo lá em Terra Santa. Em primeiro lugar, aliás... Só um detalhe que eu não falei para você, eu não deveria falar isto agora, mas para que você saiba. Você pode falar comigo com muita naturalidade, mas se você quiser falar com as pessoas que nos acompanham, basta olhar para aquela câmera lá, não? Bem. Então, muito vamos bem. lá. Então, em primeiro lugar, devo dizer que estou no Brasil desde o ano 91. 91. Opa. 1991. A ver. Eso. De 91 até? Até 18. 18. 27 anos. 27 anos. En esas cidades donde o padre Rodrigo falou. En primer lugar, Porto Alegre. Aí morei 4 anos. Depois fui enviado a fundar prácticamente Brasília, donde temos uma paróquia e graças a Deus foi muito bom. E daí vim a São Paulo. E de São Paulo estive desde 2005 prácticamente a 18, o sea, 13 anos. Oh, muito tempo. 13 anos. En ese tempo, en 2005, nós organizamos unos encontros en Terra Santa y fui convidado justamente pues a dar retiro a sacerdotes en Terra Santa. Lá en Jerusalén. En Jerusalén, Yeah. en Notre Dame de Jerusalén. Ok. Y fue el primer contacto que eu tive con la Terra de Jesús. Me apasionó, sinceramente, y por eso cuando eu voltei para Brasil, y ya trabajando con leigos,
entonces comencé a hacer un poco de, digamos, de propaganda, y así comenzamos a llevar grupos. As peregrinações. Peregrinações. Não foi fácil, por em primeiro lugar, porque eu não conhecia, mas Deus nos colocou aí pessoas que realmente nos introduziram muito bem. Concreto, quero me lembrar de um senhor, de um guia que já está falecido, que é o senhor Emílio. Senhor Emílio, que esteve em Brasil, falava português e era muito engraçado. Realmente nos deu uma acolhida muito interessante. Yeah. Então, cada ano, mais ou menos, eu levava um grupinho de leigos. Praticamente eram famílias. Casais, exatamente. Então, e assim foi pouco a pouco. Eu estava como professor aqui no Mater Ecclesiae, de nosso seminário, em Itapecerica da Serra, e já chegando, digamos, um pouco a minha idade de retirar-me, então fui pensando onde não me aposentar, mas decir... Aposentadoria, entre aspas, sí, porque na verdade... Sí, por isso. É decir, um pouco mudar de trabalho, mas no mesmo sentido, não? E realmente para mim foi fantástico o trabalho apostólico que se pode fazer levando pessoas à Terra Santa. Realmente... Então, você em 2018 foi a morar já definitivamente? Já, exatamente. De 2005 a 2018, 13 anos. Então, eu trabalhei com grupos, como professor, como falei, e já em 2018 me estabeleci em Magdala, que é a minha, como poderia dizer... a sede. A minha sede. A sede Magdala. Magdala, para quem não conhece Israel, localícenos um pouco. Magdala agora é uma cidade, vou colocar uma cidade, não é cidade, é simplesmente a descoberta da sinagoga do primeiro século, onde não cabe dúvida que Jesus se encontrou com Maria Magdalena. De fato, Maria Magdalena significa Maria de Magdala. De Magdala. Ou seja, não é um segundo nome. Não. Ele é o nome da cidade onde procede. Procede. E então, realmente foi uma bênção de Deus para a nossa congregação também. E foi muito bonito porque o sacerdote que iniciou toda essa iniciativa, o padre Juan Solana, ele era responsável de Notre Dame de Jerusalém, em Jerusalém. E foi aí quando os padres franciscanos le disseram, não, padre, por que aqui estão vendendo um terreno a nosso lado, por que não compra para poder fazer algo? Estava vazio, era un acampamento, un ¿no? Acampamento. Un lugar de camping público, ¿no? Mas estaba ya abandonado. Ya. Y entonces el padre dice, ¿y esto cuánto cuesta, no? Y fue providencial, porque dice, el padre cuenta que le fue a ver, porque está al lado del lago de Tiberíades. Y entonces él dice, contemplando el lago de Tiberíades, pegó seu terzo y comenzó a caminar. Y cuando estaba rezando terzo, recibió una ligación de Madrid, una señora que ligaba al padre. Padre, ¿dónde que el Señor está? Pues estoy aquí viendo... Caminando junto al mar de Galilea, imagina. Rezando meu terzo y estoy al lado de un terreno que parece que está en venta, etcétera, etcétera. Y esa señora que estaba hablando con él dice, mas yo no puedo ayudar, padre, mas voy a colocar en contacto con alguien que va a ayudar al Señor. Opa. Así fue. Fue providencial. Y vos falás tu nombre porque eso ya es como se dominio público. Es dominio público porque tenemos inclusive una
un monumento para este señor que se llama Don Antonino, que era o dono da cerveza Corona. Opa, mas ele é mexicano? Mexicano. Ah, eu pensei que tinha ligado de Espanha. Não sei por que fiquei com essa ideia. Ok. Don Antonino, no me lembro o sobrenome. Mas, então, parece ser, não sei como que foi, e ele fez um assinado com tantos milhões e com isso se comprou o terreno, o primeiro terreno. Que é o mais difícil muitas vezes, não? Comprar o terreno. Primeiro terreno. Agora, e aqui está o providencial. En ese terreno foi onde se fizeram as primeiras escavações e se encontrou digamos, restos arqueológicos de la sinagoga más antigua que se conoce hasta este momento. En todo Israel. En todo Israel. Ahí se encontró, yo conozco lá. Y se encontró una pedra que ahí tiene todo, como si fuese, digamos, el símbolo de toda la religión judaica. Wow. Eu me lembro dessa pedra, que tem uma série para que as pessoas entendam, até que vamos a ver se conseguimos colocar uma imagem, mas ela tem sobre relieves por todos os lados e representa um pouco toda a iconografia típica não judaica. E agora, por exemplo, uma vez que fizemos as escavações, ficou no lugar onde foi encontrada e ao lado está onde possivelmente as pessoas sentavam para fazer o culto, etc. Era uma sinagoga, eles iam, assistiam, não, a escutar a leitura da palavra. E está, hoje em dia, à vista de todo o público, aí visitam, temos dias e vemos dias que passavam mais de 2.000 pessoas para visitar. 2.000 pessoas em um só dia? Em um só dia. Uau! Para visitar, e não só cristãos, judeus também, claro. Muçulmanes também, porque isso é como poderia dizer, presente arqueológico de muito valor. Mas aqui para que nos acompanham, nossos amigos, amigas, o Evangelho diz que Jesus percorria todas as cidades da redondeza, ensinando na sinagoga. Você acha que ele esteve nessa sinagoga aí? Ele esteve aí. Imagina sentar na sinagoga onde Jesus esteve pregando, onde ele fez talvez algum milagre. Tem algum milagre registrado em Magdala? Não lo sei, pessoalmente não lo sei, mas sinceramente é maravilhoso. E aquela ressurreição da filha do chefe da sinagoga não é de lá? Ele não é, possivelmente Jairo se chamava, sim, não? de Jairo. Não é, mas ele estava lá quando foi chamado para que fosse a visitar a casa de Jairo. O sea, la casa de Jairo estaba en Magdala. Yo creo que sí, yo acho que y sí. eso es lo que también apareció ahí en las excavaciones, ¿no? Porque hemos excavado, eran más de 4 hectáreas, hemos excavado a mitad de eso, en 10 años. Opa. En 10 años se excavó a mitad. ¿Y van a seguir excavando? Estamos ahora, reiniciaron este año, justo un año. Mas excavaron no con bombas iranianas, ¿no? Ahora, a orografía, es decir, o terreno, para que ustedes se hagan una idea, es decir, o terreno ven a 3 metros, descendo hasta llegar a la sinagoga. O sea, tienen que tirar tuvieron que tirar 3 metros de tierra. 3 metros de tierra. Wow. Y muchos fueron prácticamente a mano, tirando tierra para cuando encontraban un objeto. Para no quebrarlo, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Imagina lo que encontraron más de 2.000 moedas. Más de 2.000 moedas. Antiguas. Sí. Del século I. Del século I.
de oro, plata y todo bronce. No me diga. Sí, sí. O con eso pagan la excavación, ¿no? Ya tenemos un pequeño museo. Ya. Que se hace. Iba a preguntar eso. Esos hallados, digamos, arqueológicos, ¿ellos son retirados pelo governo? ¿O cómo funciona eso aí? Realmente nos têm respeitado muito. Agora, a pedra, essa va circulando por todo o mundo. Ele está viajando. Os próprios judeus la levan como um testemunho, não? Mas ela é de Magdala. Yeah. Temos agora uma como se diz, uma imagem, uma cópia dessa pedra está na la sinagoga actual. Los visitantes no contemplan la original, mas una igual, ¿no? Una réplica. Sí. Y ahí tenemos un lugar donde no hall de entrada de nuestra residencia hotel, tenemos el lugar donde cuando está libre la colocan ahí. Ya. Y ese es original. Ya. Y el hotel entonces fue construido do lado da excavación, ¿no? Exactamente. Porque el padre Juan Solano lo que quería era colocar, digamos, una residencia de acogida para peregrinos. Y para que nos como legionarios de Cristo, como misionarios, también tuviésemos un lugar de llevar peregrinos. Claro. Entonces, y ese es el objetivo de esa residencia hotel, y ficó bien bonito, sinceramente. Maravilloso. Yo cuando el Señor fue embora, fue para allá, yo tomé, en cierto sentido, o relevo das peregrinações, ¿no? Tive a oportunidad de ver muchas veces para lá, el hotel realmente ficou muito bonito. Y viajar a Terra Santa, visitar los lugares donde Jesús vivió, realmente una experiencia muy especial, ¿no? Aproveito a oportunidad para convidar, certamente. Hoy no es el momento, ¿no? No, más ciertamente. En cuanto pudieran, por favor, ahí hagan esa experiencia de Terra Santa. Realmente es un encuentro personal con Jesús, visitar los santos lugares y realmente están bien conservados. Los padres franciscanos llevan 800 años cuidando de esos santos lugares. Llaman de quinto evangelio, ¿no? Sí, el quinto evangelio. Por ejemplo, Jerusalén es diferente, mas todo que sea Galilea está en manos de los padres franciscanos, maravilloso, muy bien conservado. Nazaret, por ejemplo. Nazaret. Ahí la gruta de Anunciación que celebramos ontem. Ontem, exactamente. Ahí yo tengo celebrado misa, etcétera, etcétera. Todas las quintas-feiras se tiene ahí una hora santa. Enfrente da gruta de Anunciación. Donde el ángel Gabriel encontró a María. Ahí está. Y después, pertinho de Magdala, tenemos Cafarnaum. A cidade de Jesus. De Jesús, ahí donde ahí pegó a los primeros discípulos. Eran de a los ahí primeros pescadores. Pedro, Andrés, João y Tiago. Los hermanos que les llaman. Los hermanos. Y después, un poquito antes, se llama Tabga. Tabga, que sería donde Jesús, desde aquella pedra que está ahí, él pregunta a los discípulos, a los apóstolos que estaban pescando. Mozos, ¿ten pescado? No. Y Jesús le dice, tira a la derecha. Y tiraron a la derecha. A rede. Y no podían tirar. Y Pedro fue tirando de la red. Eso precioso. Y las personas, para mí, muchas de las personas que he tenido conmigo, dicen que esa prainha que está ahí les ha dejado una lembranza apasionante. Realmente, eso se conserva mucho, salvo a iglesia, ¿no? Que está construida ahí. Una iglesia pequeña. Se conserva mucho como era, ¿no? Y inclusive dentro de la iglesia está la pedra que entra y le colocaron ahí el nombre de Mensa Christi. Porque nos dice el Evangelio que después que ya trajeron atrás de los peces que pescaron. Dice, encontraron unas brasas y pez encima.
Entonces Jesús preparó o café da manhã. Nem precisava trazer peixe, ele já tinha. Já tinha. Aí. E preparou café da manhã. Preparou café da manhã. Então, vean, todo eso es una experiencia, pues sí, que cada También uno... otros lugares perto ahí de Magdala, tenemos el monte de las Bienaventuranzas. Las Bienaventuranzas ahí pertinho, está todos 7 kilómetros, 10 kilómetros, 13 kilómetros. Está todo pertinho Eso ahí. eu tenho feito, lógicamente, a pé. Ya. No, a gente faz a pé porque a experiencia es decir, por aquí caminó Jesús. Eso no es invención. Eso es realidad. Y saber decir, Jesús pasó por este calor, por este frío, por esta chuva. Por este entorno natural, ¿no? A vegetación sigue siendo la misma, es igual, ¿no? Es igual, es igual. Increíble eso, pensar en eso, Eso ¿no? es muy bonito. Y tenemos un padre que mora en Ávila, o padre Arturo Díaz, que le organiza o que le llama o Camino de Jesús. Ya. Y el Camino de Jesús es de ser de Nazaret, desciende las montañas, pasa por Magdala y va a Cafarnaúm. Ah, claro. El camino de Jesús. En 5 días. Claro. Ese camino en 5 días no es tan longe, ¿no? Es cansativo, padre. Por el ¿Cuántos terreno. kilómetros son? Ok. Unos 40. Ok, 40 días para hacer más rápido, más van tranquilos. Unos 40, porque tienen que comer, descansan. Claro, claro. Tienen 2 o 3, parece que 2 o 3 stops, ¿no? Bom, Jesús fez muitas vezes esse caminho, porque Nazaret era a cidade dele, no original. Quando Jesus começou seu ministério, então ele se trasladou a Cafarnaum, que era uma cidade mais importante. Aí se estabeleceu. Ou seja, Exatamente. os últimos 3 anos, praticamente, de vida pública, primeiro, pues, las bienaventuranzas, aí pregou. Depois chamou y reunía a personas, multiplicaba los panes y los peces, etc. Cuando terminó esos 3 años, ¿a dónde que fue? Le llamamos Cesarea de Filipo, que está justamente casi en la frontera con el Líbano actual. La divisa con el Líbano. Con el Líbano. Y ahí fue donde, llegando lá, Jesús le dice a los apóstoles, ¿quién dice a los hombres que usó? Y entonces Pedro le dice, tú eres o Cristo, o Filho de Deus vivo. Y entonces Jesús responde, tú eres Pedro, y sobre esta pedra edificaré a mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. O que ligues na terra será ligado en los cielos. Entonces, un momento importantísimo, ¿no? Importantísimo. Y después, esa fue la primera vez que le confió, ¿no? Exacto. Digamos, a lideranza, o primado. Ahí está, el ¿no? primado. Y después, en aquella playa que vos estaba hablando, es cuando él le confirma a Pedro en esa misión. ¿no? En esa misión. Y después es bien interesante, porque de ahí va a Jerusalén. Y entonces va caminando, y durante el camino parece que discutían los apóstoles y Jesús se dio cuenta. Y llegaron a un monte Tabor, que está pertinho también ahí. Y Jesús les pregunta, ¿qué discutían ustedes por el camino? Opa. Y entonces ahí fue cuando él se transfigura y llevó consigo a quién? A Pedro, Tiago y João. ¿Por qué esos 3? Porque a esos 3 iba a encomendar o más importante, su amai, a iglesia y Tierra Santa. Porque Tiago, Tierra Santa, porque será el primer obispo de Jerusalén. Es verdad. No tenía pensado de esa perspectiva. Interesante. Yo digo, él son las columnas, ¿no? San Pablo llama a él. Me encontré con Tiago, Pedro y João, considerados, dice San Pablo, escribiendo a Timoteo, las columnas de la iglesia. Y eso fue en el Monte Tabor. Ya. Eso me llevó a mí, últimamente, a escribir un pequeño libro. Opa, a ver, aquí tenemos una loja virtual, padre. ¿Cómo hacemos para poder tener ese libro aquí? ¿Él está en portugués también? Sí, yo traducí a portugués. Se llama O Itinerario do Discípulo. O Itinerario do Discípulo. ¿Cuál es el concepto geral del libro? Es las 3 montañas. Como Jesús fue a 3 montañas
y de hecho algo para los seus discípulos. Deixa eu adivinar. Una de esas montañas debe ser Tabor. Tabor es A otra, Bienaventuranzas. la Monte de las Bienaventuranzas. Y la tercera, O Calvario. desde el Monte de las Bienaventuranzas até o Monte do Calvario, pasando por el Monte Tabor. Eso es. Y ese es un libriño de 145 páginas. En una tarde se lee, en 2 tardes. Está bien. Voy a dejar aquí para Rodrigo, él le va a encargar. Vamos a ver si conseguimos y ofrecemos para todas las personas aquí. Sí. Es muy interesante. Y entonces, esto ha sido mi experiencia. Y llegamos a este momento triste. Entonces, padre, ese es el apostolado que el Señor está realizando. Bueno, no falamos de Tierra Santa, mas nos conta rápidamente qual é a sua missão aí no hotel de Magdala, ou qual é o seu apostolado. En este momento, estamos morando lá 6 padres. Ok. Lógicamente, o principal es el padre Juan Solana, es el director. Y él es el que lleva a todos, digamos, en ese momento, ya he considerado un hotel abierto para cualquier clase de público. Yeah. Sea judeo, sea árabe, sea católico, Cristão, protestante, etc. Yeah. Y entonces, porque está abierto. Y más también tenemos otro padre que tiene un trabajo específico, el padre Eamon Kelly. Padre Eamon, él es irlandés. Kelly, irlandés. Él tiene muy carismático y él tiene mucha relación con personas que no son católicas, que son más bien protestantes. ¿Protestantes de qué denominación? De todo, de todas. Porque él trabajó mucho tiempo en Alemania y también en los Estados Unidos. Yeah. Y entonces, un poco para aproximar un diálogo que nos llamamos interreligioso. Y es el apostolado del padre Eamon. Digamos que con cristianos de otras denominaciones sería ecuménico. Ecuménico, justamente. ¿No? Y está muy bien. Ahora, para poder realizar eso, entonces nos hemos feito 2 cosas. Una grande iglesia que llamamos Duc in Altum. Duc in Altum. Que significa rema mar adentro. Que son las palabras que Jesús les habló a Pedro, ¿no? Exactamente. Antes de la pesca milagrosa. Ahí está. Y entonces, donde que está situada la en Magdala, esta iglesia. Justamente con un grande vitral, el altar en forma de barco, y detrás el lago de Tiberíades. Opa, imagina qué paisaje. Y entonces, es bien interesante. Porque los arquitectos colocaron de tal manera que si usted agacha un poco, ve donde que está el altar. Y parece que está fluctuando en el lago, encima ¿no? del lago. Exactamente. Encima del lago. Para quien asiste a la misa, parece que la barca, que es el altar, está fluctuando en el lago. Y entonces, além de eso, colocamos otras 5 pequeñas capelas que tienen una mensaje en cada una. La primera capela es a llamada, que es a llamado dos apóstolos. Cuando Jesús caminaba por la orla, por la margen del mar, y llamó a Pedro, a Tiago, a João. Ségueme. Después, tem o primado de Pedro, o segunda. Primado de Pedro al final da vida dele, sí. ¿no? Cuando confirma Pedro en su misión, sí. Después en medio de una tempestad, ¿lembra? Sí. Y después cuando Jesús, cuando Pedro camina sobre agua. Exactamente. A grande tempestade. A tempestade. E depois uma é a cura de Jairo. A cura da filha de Jairo, que debe ter acontecido en las excavaciones ahí donde está hoje. E o quarto é um encontro com Maria Magdalena, que é outra capela de Maria Magdalena. E depois tem mais uma capela. Muito importante essa capela, que no subsol, que o subsol ainda mantiveram o chão original, as pedrinhas do chão original. E aí está
una imagen de cura da hemorroísa. De la mujer con el flujo de sangre. El flujo de sangre dice, si yo tocar o vestido de él, ficaré curada. Y ahí está ese dedo de hemorroísa precioso. No se pueden imaginar, queridos hermanos, o que acontece aí. Assim? Muitos milagres, muitas conversões. Precioso. Jesus então sigue tocando, não? A quem vai e tem a fé, não? Como aquela mulher de tocar a Jesus com fé. Não? Não se podem imaginar. Oh, que bonito. Então, qual é o meu apostolado? O apostolado está à disposição das pessoas que dizem, quero falar com um padre, quero me confessar, etc. Nós celebramos missa agora, inclusive temos transmissões ao público e está em YouTube e realmente eu fico admirado. Este podcast está no canal do Instituto. Mas como se chama o canal do Centro de Magdala? Se chama Magdala. Magdala tem Ok. Então, para que busquem aí na internet, sim, Magdala Center. Magdala Center. E então, agora, neste tempo, muitas pessoas não conseguiram, durante a pandemia, etc., pues assistir à missa. Y llegamos a tener 9.000, 10.000 personas que siguen el YouTube. 9.000 pessoas ao vivo. O canal deve ter centenas de milhares de pessoas, de seguidores, não? Eu, pessoalmente, eu tenho visto como também um campo de apostolado, de saber transmitir, como estou falando agora, o que é Terra Santa, o que é o Evangelho, o que é o encontro com Cristo, tudo isso. E eu estou muito feliz, porque já, digamos, o corpo nos ajuda muito mais, mas, por exemplo, toda a experiência espiritual que a gente tem, pues temos que transmitirla. Claro. E isso é o que estamos fazendo, Padre. Já, muito bom. Padre, bom, um apostolado muito importante, muito bonito, sem dúvida. E eu realmente faço um convite a todas as pessoas, não, que estão escutando e acompanhando. Agora não dá por causa da guerra, mas enquanto puder, você deve ter entre sua lista de pendências na vida, ir por lo menos uma vez lá em Terra Santa. Como os árabes. Los árabes têm um dos mandamentos, tra aspas, não, de los musulmanes ir por lo menos uma vez na vida de peregrinação a la Meca, não? Então, também nós, a verdade, não é um mandamento, não é uma obrigação, obviamente, mas conhecer Terra Santa, conhecer a verdade, os lugares onde Jesus viveu, e nos ajuda muito, e é uma experiência espiritual que eu acho que nos pode tocar muito, não? Muito. Isso é muito importante. Eu sempre, a mim me pegou muito uma frase que tem em um dos seus livros o Papa Bento XVI, porque ele escreveu sobre Jesus Cristo, que diz que o cristianismo não é uma ideologia. O cristianismo não é uma opção ética. O cristianismo é um encontro pessoal com Cristo. Então e esse encontro tem um lugar, não? Um lugar. E também, na minha pregação, quando eu prego as homilias, etc., procuro que esse trecho de Evangelho, porque eu quase sempre prego só sobre o Evangelho. Outros padres pregam outros trechos da Sagrada Escritura, etc., que está bem, mas eu pego o Evangelho. E eu divido em 3 pontos. Eu sou o padre dos 3 pontos. O primeiro é o ik, o lugar. Onde que estava Jesus quando falou isso? O lugar. E então, isso é muito interessante, que se pode falar Cafarnaum, que é o Cafarnaum, etc, etc. Segundo, qual é a mensagem? A mensagem, que me diz o Evangelho? E terceiro, como viver essa mensagem? E então, as pessoas dizem, que fácil. É fácil de entender. É fácil. E de lembrar. Sim, de lembrar. E então, eu tive a experiência em Paris, o ano 18 ou 19, não me lembro, que fui com um grupo a visitar os diversos lugares marianos, e estávamos em
en París y estaban merendando, una merenda allí en la Torre Eiffel. Y de repente, Padre Salvador, ¿quién me conoce aquí? Dice, o señor o padre de los 3 puntos. Ya ficou famoso. Y entonces parece que ayuda isso. Para quem não sabe, um detalhe interessante é que quando a gente vai e celebra a missa lá em algum lugar de Terra Santa e lê aquela passagem, por exemplo, celebrando a missa lá em Tabga, onde multiplicou os pães, onde caminhou com Pedro, onde pregou as bem-aventuranças, etc. En el momento en que você lê o evangelho, eles mudam um pouco o texto. E então, quando você escuta o texto na paróquia, o padre fala assim: por aquele tempo, Jesus subiu a um monte, não sei o quê. Quando tu lês lá, se fala assim: por aquele tempo, Jesus veio a este lugar. Ele estava neste monte. Ele caminhou por esta praia. Eles mudam um pouco o texto porque é o evangelho do lugar, não? Isso é forte, não? Mas, padre, tempo passa e nós temos muitas coisas que falar, não? Então, nós temos, sim, eu queria muito saber sobre seu apostolado lá, eu creio que as pessoas também conhecerem, aí fica o convite, não? Para conhecer Terra Santa, mas, tristemente, nós lembramos... Así, yo quiero que falemos un poquito. Yo sé que las personas quieren saber, tener una visión. Desde aquel terrible atentado del 7 de octubre, ¿no? De 2023 o 24. 23, ya pasaron. Vamos para 3 años. Ainda hasta octubre, ¿no? Mas realmente, ¿cuántas cosas ya acontecieron desde aquel atentado? Y cómo han evoluído todo. Yo estamos en una situación tan compleja de esta guerra con Irán. Entonces, quiero que nos conte un poquito, a ver, a su visión, cómo ha sido la experiencia de vivir en un país en guerra, ¿no? Sí. Y cómo están las personas lá, ¿no? Cómo viven, etc. Voy a procurar ser muy preciso, mas podría decir que es una visión personal, ¿verdad? Lógicamente que no puedo decir que sea dogma de fe, ¿no? No, lógico. Es una visión pessoal. Todos nós temos uma visão parcial, porque a gente não dá para conhecer todas as realidades, não? Então, realmente, estando lá, eu pessoalmente não me explico como tem evoluído negativamente todo este processo, não? Realmente, ou seja, porque eu tenho visto as consequências negativas que tras todo ello, ¿no? O sea, podemos dividir entre los directivos, digamos, los políticos directivos y las personas. Entonces, eu veo que no concordan, no están de acuerdo 100%, digamos, a forma como a veces los políticos están levando o asunto y digamos as pessoas... E a realidade das pessoas da rua, não? Eu tenho visto que sofrem muito as pessoas normais, nas suas famílias. Por exemplo, nós temos 150 empregados. Esos empregados son mayoritariamente... De tres religiones. Tem cristãos. Cristãos no todos católicos, porque también son ortodoxos. Después tem musulmanes y tem judeus. ¿Cuáles son los que predominan en ese... Igual que los musulmanes. Os árabes. Para mí, los árabes musulmanes. Mas entre nós existe un relacionamiento muy humano, muy bom, muy respetuoso, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en la realidad propia do hotel, musulmanos se tratan con los judeos que trabajan ahí sin problema ninguno. Sin problema ninguno. Inclusive, ellos, por ejemplo, yo tengo visto que podíamos dividir entre musulmanos do sur de Israel y del norte de Israel. Okay. Los musulmanes, por ejemplo, que moran en Galilea. Que sería el norte. Norte, muy bien. Eso más tranquilo. Muy bien. Mas esos son musulmanos, árabes,
que ten residencia en Israel. Perfecto. Y pasaporte. Exactamente. Tem. Es decir, él es... ¿Cómo es la realidad en Palestina? O sea, Cisjordania. No sé si el Señor conoce también Gaza. Un poquito. No, Gaza no conozco. No, Gaza no. Pero conozco, por ejemplo, porque a veces, por ejemplo, yo tengo ido, inclusive tuve una experiencia un poco, un poco extraña, ¿no? A Jericó. Ya. Jericó es una ciudad muy importante dentro de la Biblia. La historia bíblica, lógico. Exactamente, para los judeos y para los musulmanes y para los cristianos. Entonces, imagínate, yo sacerdote, me convidaron a un almuerzo, a una familia, que son cristianos y moran ahí, tienen una casa en Jericó. Y la policía no me dejó entrar. ¿A la ciudad? Sí, porque o meu sobrenome Calderón es judeo. ¿Mas en Jericó no pueden entrar judeos? Pregunto. Ahora sí. Ahora. Cuando yo llegué el 18, fue en esa época. Todo esto ahora está mudado. Y para mí, uno de los grandes promotores, etcétera, son los padres franciscanos. Padre. Ellos hacen una labor de aproximación entre musulmanes, judeos, cristianos, etcétera, ¿no? Muy bonito. Entonces, es interesante. El punto de partida es una convivencia pacífica es posible. Es posible, es posible. Mas ahí entonces entra el nivel político, el nivel de las lideranzas. Y fue esa problemática que hubo, que realmente fue como una bomba que explodió allí dentro de unas familias que estaban celebrando un festival. Se refiere al atentado de octubre. Y para mí eso fue el inicio. Porque ellos no estaban haciendo nada que pudiese ser ofensivo para los árabes, ¿no? O para los musulmanes, ¿no? Absolutamente. Ya. Entonces, eso es difícil. Y esa es una ferida que no fechó. Y ahora es triste. Tanto muerto, por eso tenemos que rezar por la paz. Y el Papa insiste mucho ahora. Ontem mesmo eu escuté o discurso que ele fez na audiencia general, ¿no? Pidiendo oraciones por la paz. El Papa. Yo leí el comentario del Monseñor Pizzaballa, que es el patriarca de Jerusalén, y él le decía claramente, él intercedía y pedía y se quejaba do poco cuidado, realmente de más de 2 millones, decía él, de desplazados de Gaza, y de cómo ellos ainda no consiguen voltar a su vida, porque la reconstrucción ainda no comenzó, porque ainda está la tensión política y no llegan a acuerdo, y entonces, como la acción política no está posible alinear ainda, entonces quien paga o custo disso é todo o povo de a pé. Infelizmente. Não é fácil ter uma ideia bem clara. Es decir, uno se sorprende. No existen bons bandidos y mocinhos. A verdade tem parte de verdade en los dos lados. Es verdade que, por un lado, los musulmanes... Escuto más a los que están próximos a nosotros, ¿no? A nuestros empregados. Ellos no están con... Los empregados árabes, ¿o qué ellos opinan de esta ofensiva? No gustan. Ellos achan o reconocen, pelo menos, a legitimidade da defesa israelita? Ok. Después, seguramente, habrá muchas personas que pensarán que se les pasó la mano, que fueron além de lo necesario. No es fácil juzgar con precisión. No, yo sé, guerra es así mismo. Y nos acogemos sinceramente, o catolicismo acolhe, yo acho que es un lugar donde yo personalmente he podido ver que la convivencia es posible. La convivencia es posible. Lo que nos une, no es ni el dinero, ni las riquezas, ni nada de eso. ¿No? El humanismo, ¿no? El respeto
a pessoa humana. E a terra. Sí, a terra sí. nos une porque Sí. todos eles Sí. são residentes Sí. por gerações Sí. daquela terra. Ah. Os judeus são, meu Deus, desde Sí. a Bíblia. Os muçulmanos também. Também, Então, sí. realmente, ambos. É complicado. O sea, eu não me atreveria a dar uma resposta assim nítida, não? Mas eu sinto muito. Que pena. Me dá muita pena que sofra tanta gente. Tem que rezar muito pela paz, Pela não? paz, eu rezo muito. Padre, outra pergunta, mas aí a vida, e agora eu vou para o povo judaico. A vida dos judeus aí hoje, em meio desta guerra, com essa chuva, o outro dia escutava que apenas nestas primeiras semanas, Irã já disparou mais de 2.000 drones e mísseis contra Israel. Viver com essa tensão de que em qualquer momento cai sobre sua cabeça um míssil, um drone desses. Como é a vida nas cidades? Eu posso dizer a experiência que nós temos, porque, em primeiro lugar, nos proibiram viajar. Ok. O sea, y eso es... Cuando dice nos prohibieron, ¿quién? El gobierno israelita. El gobierno. Okay. El gobierno. Para evitar la problemática. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se escutan alarma de bombardeos. Y la gente tiene que estar perto de un búnker. De un búnker. Yeah. Y yo tengo la experiencia de durante la noche levantarnos 3, 4 veces para ir al búnker, porque escuchamos a sirena que nos dice, cuidado que está cayendo. Están cayendo pedazos de los drones que fueron derrubados. Fueron ¿no? derrubados. Ya. O padre me mostró, de fato, un aplicativo. Yo bajé por curiosidad y para entender cómo funcionaba eso. Un aplicativo que va mandando en tiempo real avisos y alertas de onde van a caer los drones, onde están atacando, onde você tem que se refugiar. Cuando instalé el aplicativo, padre, yo simplemente instalé, ¿no? Mas no sabía que iba a venir una notificación. ¿Sí? Ahí yo llegué a la noche y yo, voy a dormir ahora, dejé el teléfono al lado y de pronto él comienza a vibrar y a tocar y era una alarma para entrar en un búnker. Él espera la noche y manda drones, misiles a todo el mundo. A donde caiga, más suerte. Así es, padre. Entonces, esas últimas semanas hemos vivido con mucha tensión. Yeah. De noche, sobre todo de noche. Yeah. Por ejemplo, nos ahí en Magdala no celebramos a misa en las iglesias, en las capelas, sino en un búnker. Celebran la misa en un búnker, imagina. En un búnker un poco mayor, por acaso, ¿no? Y entonces, esa forma un poco tenso. Las personas viven tensas, ¿no? En tensión, sí, claro, tensión. lógico. Ahora, sobre todo, yo personalmente digo, de noche, eso es muy fuerte, muy fuerte. Exacto, no, 3, 4 veces levantar, imagina. No, yo tengo un colega, el padre Alonso, pobrecito, él no podía, es un poco mayor que yo, no podía dormir en las noches. Entonces, da tensão, do medo, da insegurança. O sea, él escuchaba a sirena y después durante toda la noche no podía dormir. Yo escuchaba el otro día un youtuber, ¿no? Yo acompaño un youtuber judeo también lá, ele transmite ao vivo às vezes, ¿no? Sí. E ele decía, as crianças, olha, escutam un portón, una puerta que fecha, y ya pulan como si fuese una bomba. O sea, es un trauma realmente para todo el mundo tener que vivir de ese jeito, ¿no? Es una ¿no? pena. Ahora, como nos, como cristianos, pues sí, tenemos que rezar siempre por a paz. A paz. Jesús, como y el Papa, a paz esté ya con vosco. Precisamos para poder vivir en paz, en armonía, alegres, etcétera, ¿no? Y no estar siempre con miedo, con tensión, todo eso. Eso no es bom. No es bom. Claro que vamos a rezar. Eu sim, eu e padre, mas olhando para frente, não, claro, a nível político a gente não fala porque isso não é a nossa área de competência e aí tantas opiniões, não? Mas a nível prático, então, qual é o caminho
O qué debería acontecer para que esa convivencia fuese posible? Pregunto de lado y lado, no apenas del lado árabe, digamos, o musulmán, dejar de atacar a Israel, mas también del lado de Israel. ¿O qué Israel podría hacer? Yo personalmente pienso que Israel está exagerando. Exagerando, como quiere mostrar que él es fuerte. Supremacía. Sí, supremacía. Que él es fuerte. Entonces dice, ustedes no pueden, conozco. O sea... Y existe también, yo leí recientemente una noticia de Jerusalén, de la ciudad antigua de Jerusalén, que, para quien no conoce, es un centro, es un lugar pequeño dentro de la Jerusalén actual, que alberga dentro de esos muros a ciudad de Jesús, prácticamente la ciudad del primer século. En medio de toda esta situación, tenía una casa de 3 andares, 4 andares, que era de cristianos. Ahí eles saíram, y en cuanto eles saíram, porque, sei lá, uno fue a viajar, el otro tuvo que hacer compras de supermercado, la casa ficou vacía. Y en ese momento fue invadida por colonos judeos, y no quieren salir. Y el gobierno finge que no acontece nada. Entonces también es una situación... Son exagerados, tienen personas exageradas. Tienen fanáticos por todo lado. Exactamente. Entonces, esa cuestión de bajar las armas, bajar esa prepotencia, ¿no? Y dar un gesto, hacer un gesto. Ser más humanos, pensar más en no ferir, porque están deshaciendo familias. Yo, por ejemplo, conozco familias que tienen sus hijos ahora en edad de servicio militar, que es obligatorio en Israel. Claro, me imagino. Y entonces imagina, escuché por noticias que Netanyahu mandó no sé cuántos miles de jóvenes para el frente de guerra. Para Gaza, escuché 100.000. O sea, mucha gente. 100.000 fueron para la frontera con el Líbano, al norte. Entonces, y son mozas. Porque ahora, lo que uno impresiona es que esos rapaces, meninas, tienen que llevar arma a todos lados, dormir con ella. A gente ve ellos en la rúa, en Tel Aviv, por ejemplo, ahí van caminando en el mercado, tomando un hot dog y con una ametralladora en las costas, ¿no? Eso en ninguna parte del mundo he tenido visto. No, es verdad. Entonces, ¿y eso qué significa? Porque Israel como que tiene esa mentalidad de que están atacando él, de que tiene que defenderse. Entonces, el legítimo es defender, el legítimo es desarmar el agresor, el terrorista, mas a grande tentación es no saber encontrar a medida, no saber segurar, no dejarse llevar por el deseo de venganza, que es tan humano, ¿no? Y de parte árabe, lógico. Voy a hablar, eso es muy serio que voy a decir. Me lembro en 2005 que fui por primera vez a Belén. En aquella época ainda no habían colocado los muros que mandó uno de los dirigentes israelitas de Ariel Sharon, lógico. Ariel Sharon, colocaron muros en todas esas ciudades, ¿no? Y me lembro que terminamos... Solo para esclarecer para nuestros audiencia, es un muro que divide el territorio palestino del territorio judío, y ellos colocan esos muros, que son muros altísimos, muy protegidos, 8 metros. con unos puntos de acceso absolutamente controlados por los judeos, ¿no? Y entonces me lembro que salimos de la basílica de Belén, después de celebrar la misa, éramos 3 padres, y se aproximaron de nos 2 meninos para pedirnos esmola. Y entonces, caminando, y en ese momento entró un jeep allá a plaza donde pasábamos pasando. Y los meninos corrieron gritando: cuando yo sea grande, voy a matar. Era un jeep de judeos. Era militar. Eran militares judeos, y las crianzas corren gritando: yo voy a matar cuando sea grande. Opa, imagina. Entonces, eso a nos impresionó. A muchos meninos de esos, pues, viven en ese clima
digamos, un poco de... De odio. De odio. De venganza. De odio. E de narrativas, al final, que podem ter um fundo de verdade, mas muitas vezes são aumentadas, são exageradas e são semeadas constantemente. Eso, claro, eso, imagínense, nós éramos sacerdotes, va un leigo, lo que for, pode publicarlo en un jornal, eu escutei. Então, esos son, podríamos decir, pontos de vista muito negativos que não são bons. Yeah. No son bons. Y los musulmanos y en general palestinos, digamos, o que eles deberían hacer, ¿no? Yo no sé hasta qué punto eso esté también presente en el pueblo o solo en las lideranzas políticas, deberían aceitar a existencia de Israel. Sí, porque ellos hasta hoy están negando, ellos falan así, vamos a jugar o Israel al mar, ¿no? Entonces, con esa aproximación, con esa mentalidad, pero difícil. No sé si también un poco exageran los medios de comunicación, a veces, sí, no saben cómo expresar y a veces se exageran en las expresiones. Y claro, que es complicado, ¿no? Decir, analizar los fatos y depende de cómo você os enxerga. Mas o povo palestino em geral, quero falar a nível de rua, eles aceitam a existência do povo de Israel ou eles estão rebelados ainda contra essa realidade? Padre, por lo que eu conheço e eu tenho está bem. É tranquilo. Nós temos, por exemplo, aí em Jerusalém, motoristas que son musulmanes. Claro, lógico. Y me han llevado de aquí para allá. Padre, me tratan con mucho respeto, con mucho bien. Ya. Sí, yo también acredito que hay un nivel político que no aceita, que nada. Mas después, otra cosa también es que o judeu, al fin de contas, ele trouxe muito desenvolvimento. A imensa maioria dos muçulmanos trabalha para judeu, porque al final as empresas, as fábricas, é tudo deles. E não é deles porque eles tinham tirado de los palestinos, é porque eles criaram, eles fundaram, eles têm trabalhado, eles têm convertido Israel em um país próspero. Por exemplo, Tel Aviv. Tel Aviv, padre, é uma cidade próspera, con unos edificios impresionantes. Es una ciudad moderna. Moderna. Entonces, por ejemplo, las personas que trabajan dentro de un hotel, eso, ¿de dónde van a vivir? Son todos palestinos, exactamente. Exactamente. Sí, entonces, existe un nivel, digamos, en que la convivencia no solo es posible, mas de fato acontece. Con la mayor naturalidad. Sí. O problema é a questão política. Para mim é essa. Também, eu considero. Esse é um resumo. Então, bom, por lado de Israel, não, saber estender uma mão, ajudar, não ser tão agressivo, tão prepotente, não se querer vingar. E por lado palestino, realmente buscar, focar no desenvolvimento de seu próprio povo, que muitas vezes eles mesmos fazem reféns a los outros, los de Hamas fazem reféns a los propios palestinos de Gaza. Son situaciones tan así. También los medios de comunicación, padre, un poco exageran. ¿Exageran qué cosa? Exageran los fatos. Por ejemplo, claro, escucho a veces las noticias de YouTube en español, ¿no? Y claro, un reportero, como un jornalista que te está dando una noticia, pues está longe de la realidad. No Mas eles, para entender, ¿você acredita que eles exageran en qué sentido? Sí, o sea, para mí las expresiones verbais. Mas a favor de Israel, a favor de Palestina? A veces a favor de Palestina. Eles falan que están... Que coitado, un victimismo, ese tipo de cosas. Sí. No, lo que yo decía. Sabemos, por ejemplo, que ahora en este último periodo después de la guerra de Gaza, mandaban camiones de ayuda y de asistencia médica, alimentar, y eran tomados por Hamas, que no permitían, eso contaba una persona, no permitían que los palestinos se aproximasen para pegar, los defendían los camiones hasta con ametralladoras para ellos ficar con toda la ayuda. Ahí tiene un problema, para que son estos señores
que son terroristas. Los grupos terroristas. El terrorismo extremistas. es el que ha exagerado todo eso. Para mí es eso. Ya. ¿Verdad? Bom, realmente temos que rezar muito, porque, insisto, al final quem paga o maior custo é uma imensa maioria das pessoas que não tem culpa de nada. Nada. Agora, por exemplo, a mim me dá muita pena que o nosso hotel esté fechado. Não só o nosso, todos. Imagina. Nem tem voos para Israel agora, não? Graças a Deus, por exemplo, no anterior período, pues el governo teve compaixão. Pero ahora, no sé, con tanto dinero que te han colocado en la guerra y todo eso, no sé. Y la guerra es muy cara, ela quema caixa de una manera increíble. Y entonces eso, vamos a ver cuántas personas deben estar padeciendo económicamente. Pasando necesidades. Sí. Y Israel, acho que el cuarto o quinto principal ingresso do país, receita do país, é o turismo. Então, todo esse sector está completamente parado, não apenas hotéis. Todo completamente parado. No, por exemplo, não existe Tel Aviv aéreo, en el sentido... Os voos estão todos parados. Todo fechado. Não sai um voo de Tel Aviv. Ni chega, ni sai. Claro. Então? Exatamente. Por isso, por exemplo, eu tive de ir para pegar um voo para vir eu fui por Espanha. Eso, para venir a Brasil. ¿Cómo salió de Israel? Saí de carro até uma fronteira que está a 29 kilómetros de Magdala. De aí passei a pé para Jordânia. E depois de aí peguei um táxi e me levaram a Madaba, que está pertinho del aeropuerto de Amán. Dormí en Madaba y al día siguiente fui al aeropuerto y viajé para Madrid. Imagínese, o sea, es una persona, en una familia... Ese taxi desde la frontera até Amada, ¿da cuánto tiempo da? Casi 5 horas. 5 horas, imagina. Casi 5 horas. Muito bom, padre. Foi muito interessante. Nós já estamos já em la hora, então temos que ir terminando. Padre, uma mensagem final, talvez, uma despedida das pessoas, uma recomendação, não tanto da guerra. Falemos de Terra Santa. Esta, graças a Deus, os tempos bons passam, mas também os ruins. E a guerra, como tudo, vai passar. Esperemos que outra vez volte a razão, não? E encontremos um caminho para nos reconciliar e fazer da terra de Jesus a terra de paz. Imagina a de Jesus. Eu sempre digo assim, as pessoas me perguntam, como é que a terra de Jesus, que foi o homem mais que defendió la paz y luchó por la verdad y el amor, está sufriendo todo eso? Y yo les digo, justo por eso. Esa es la tierra que el demonio más odia. Claro, claro. No más, yo espero, Padre, espero que las cosas por todo el mundo estamos rezando para que esto se acalme. Y yo acho que ahora que los católicos saiban, evidentemente, que si se abre Terra Santa, es seguro. Es seguro. Es seguro. Porque, lógicamente, a gente no vería si fuese perigoso, ¿no? Si fuese... no. Entonces, que tenga confianza en los que estamos lá para decir, pueden vir, no se preocupen. Lógicamente que a veces los precios son un poco altos, mas es ley de vida. Israel es un país caro. Problemático, ¿no? Más que posan. Y esto yo veo que que el enemigo no nos gane, es decir, en privarnos de una experiencia profunda religiosa para conocer y amar más a Jesús. Por eso uno de los títulos de uno de mis libros es Conocer, Amar y Seguir a Jesús. Muito bom, muito bom. Vamos ver si conseguimos aquele de las 3 montañas. Las 3 montañas primero. Gostei do itinerário espiritual. Padre, muito obrigado de novo por acompañarnos hoy, por todas estas coisas que compartilhou conosco. Estou seguro que vai ser
uma live, um podcast muito agradecido. E obrigado a vocês por nos acompanhar. Lembre-se, estamos aqui toda quinta-feira, às 8 da noite, e temos muitos convidados e muitas coisas interessantes para falar. Então, não deixe de seguir o canal, não deixe de ativar o sininho, para que toda semana também você possa receber estas mensagens, estes diálogos. E se alguém de vocês acha que tem algo muito bom para compartilhar, ou simplesmente gostaria de compartilhar alguma coisa, não deixe de entrar em contato conosco. Estamos muito abertos, queremos trazer esta realidade de nossa fé, dos padres, do apostolado e como evangelizar mais. Essa também é a missão do Instituto. Então, muito obrigado de novo. Muito obrigado, Padre Salvador. Obrigado por dar-nos a honra de ter aqui o Senhor conosco. E até a próxima oportunidade. Que Deus lhes abençoe. Muito obrigado.